Eu digo todo dia já há mais de 30 anos. Este país precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, de competência. Em segundo lugar, de seriedade, honestidade. Se nós tivermos homens que não tenham satisfações a dar, que tenham moral, que ele vai cumprir a lei, aí nós vamos ter uma reviravolta nesse país. É necessário uma mudança radical no comportamento ético, político e econômico desta nação. Em primeiro lugar, trabalho, mas trabalho mesmo. Que houvesse um decreto que neste país não podia ter vagabundo. Você quer ver a maior injustiça do mundo? Aquele que acabou, que passou 6 meses para colher a verdura dele, ser pelo um preço miserável. E não pode ser mais, porque ninguém pode pagar, porque nós não temos mais dinheiro. A classe média não existe mais. Nós temos uma classe pobre, miserável e uns ricos lá em cima. Porque as terras desapareceram. A pobreza vendeu as terras para comer, gente. Porque esse governo inepto está pior do que todos os outros governos reunidos juntos. Não vai funcionar nada. De setembro de 93. Tínhamos terminado de assistir as comemorações do 7 de setembro. Estava almoçando Ricardo, Braille, eu e um deputado de Viana, um carcamano de Viana, Valber do Alibe. Estávamos almoçando e Najib começou a suar e se levantou da mesa e andou assim uns 20 metros e sentou-se numa cadeira. Chamou Braille. Aí eu saio, me levanto da mesa do almoço e vou aonde o Najib. Quando lá vou chegando, me aproximo dele, o Najib se levanta, me dá um abraço e diz: tio, eu tô indo. Aí eu tirei um exordil que eu tinha dentro do bolso, botei na boca dele. Ele cuspiu no chão. Nós corremos, pegamos ele e botamos numa cadeira. Isso foi rápido. Aí ele disse: tá me faltando tudo. Eu voei em cima dele, mas Ricardo entrou no carro. Brian ficou muito abatido. E eu não tive condições de botar ele dentro do carro. Eu entrei na parte traseira, Ricardo dirigindo, Ricardo em alta velocidade para o hospital. Eu já estava com medo de um acidente. Aí ele começou a vomitar no meu peito. Aí eu peguei aqui e botei pulsação no pescoço dele, não tinha mais. Eu disse: Ricardo, diminui a velocidade porque Najib morreu. Desculpa aí. Tenho certeza que para ele, mesmo porque ele já tinha tido um infarte antes aqui, 15 dias antes, etc., não é? Para ele foi uma enorme surpresa. Íamos para um casamento de uma sobrinha. Quando o telefone tocou, perguntamos: Joaquim está aí? E eu recebi o recado e fiquei desesperada. Aí, cara, isso que foi? Ela disse: não, não é nada não. Não, o que foi? Me disse, alguma coisa com o Najib? E disseram: olha, ele já foi atendido, mas agora ele vai para São Luís. Aí ele chegou a dizer para ela que ele tinha falecido. Não me recordo. Eu sei que foi momentos e horas de muita tristeza. Ele chegou no aeroporto. Foi no dia 7 de setembro. Estava sendo comemorado 7 de setembro ali no Parque Independência. E a notícia chegou logo. Aí a casa encheu. Antes do corpo chegar, a casa já estava cheia.
Foram receber no aeroporto Joaquim, Najib e Antônio. Antônio dizia, antes tivesse sido eu, sim, Deus, porque você não me livrou, não me levou, em vez de levar meu irmão. Ele achava que Najib precisava ficar antes dele, né? Se para ele foi uma surpresa, eu queria dizer que para o Maranhão foi uma enorme inconveniência. Najib Yaquel teria mudado a situação política do Maranhão se tivesse ascendido à condição, por exemplo, de vice-governador e com certeza depois governador, porque ele faria uma coisa, ele faria a política mais próxima do povo. Em termos de ideias, de luta, de coragem, Najib Yaquel teria ainda muito a dar, e com muito sucesso, diz passagem, porque ele era um homem trabalhador. Najib era um homem que para ele não tinha hora, nem dia nem nada. Najib Yaquel era um homem que gostava de trabalhar, gostava ele era um vencedor. Quando ele metia na cabeça alguma coisa, ele ia até o final, entendeu? Com muito sucesso. Ele tinha uma convicção, uma empolgação de fazer as coisas, de acreditar que aquilo tudo ele podia realizar. Ele dizia que o fácil já foi feito, o difícil se faz logo, o impossível demora um pouco mais. Então, para ele, não tinha nada. Para ser um impossível para ele era quando não tinha jeito para mais nada. Aí, ele entregava os pontos. O Najib era um homem imprevisível. Ele se manifestava de certa forma que a gente não entendia como ele tinha esse comportamento. Eu me recordo uma vez que ele foi entrando numa apuração no Canticlube de Santa Inês e o Exército é quem estava dando a garantia da eleição, da apuração. A região do Santa Inês era uma região muito controvertida. E ele foi entrando e o soldado botou a mão no peito dele e barrou ele. E ele fez uma zoada grande e a juíza veio e disse, que é isso? Ele é um deputado. Aí o comandante da patrulha do Exército disse, não, mas ele é um deputado, mas ele tem que obedecer ordens. Ele não vai entrar. Ele disse, eu vou entrar. Abriu a camisa como Napoleão, depois atira em mim. E entrou. Ele fazia essas coisas. Que o que tinha que dizer não deixava para depois, que o que tinha que fazer não era governado nem manobrado por ninguém. Não era. Isso desde estudante. Não era. Foi meu colega no Marista. Najib dizia que dava um boi para não entrar numa briga, mas dava uma boiada para não sair. Ele proclamava as mais duras verdades, mas com uma ternura tamanha que não feria ninguém. Se coincidia com a ideia dele, muito bem. Se não coincidia, ele discordava. Podia ser com quem for. Você tem que convir que Najib herdou muito da cultura árabe no que diz respeito à política que ele fazia no Maranhão. Najib era um homem paternalista. Ele era um homem de 1000 amigos. E ele se elegia mais pelos amigos. E todos os amigos a ele eram fiéis. Lá em casa, não se tirava a mesa de café. A mesa de café se tirava na hora do almoço, porque era muito cheiro. Ele guardava um pouco daquilo que todos os árabes têm, quer dizer, o gosto de ser útil às pessoas. Ele sempre desejou ter uma casa boa. Quando se construiu essa casa, é importante. É preciso que a pessoa relembre. Ele alugou 3, 4 ônibus, fora as pessoas que vieram de carro, da região que ele era votado. Pindaré, Santa Inês, aquela parte toda. Abriu a casa e todo mundo percorria a casa. Matou, veio boi, veio tudo. Não sei quantos boi, porco. Foi festa de 9 da manhã até 6 da tarde. Eu conheci Najib numa festa que eu fui na sede social do Líbero, na Praça João Lisboa. Estavam lá nós, irmãs, e tinha um grupo de jovens também.
Ele veio e me tirou para dançar. Eu disse, nunca tinha visto. Aí saí para dançar. Sou a primeira, dancei a segunda. Aí perguntou o meu nome. Eu perguntei o dele. Ele disse o nome dele, perguntou onde eu trabalhava. Eu também, mas muito sem jeito. Não estava com muito jeito, não. Aí ele desapareceu. Nós ficamos na festa, ele desapareceu. Passados uns dias, acho que ele se informou que eu trabalhava na prefeitura, passou lá, olhou, cumprimentou e foi embora. Para mim, aquilo não fazia nada. Quando foi um dia de noite, nós sentávamos na porta da rua, ele chegou numa lambreta que ele tinha, deu boa noite. Boa noite. Conversou. Nesse tempo, Samuel namorava com Lúcia, também estava sentado na porta, e disse, conversando com Samuel, e disse, se eu disser até amanhã, eu volto. Se eu não disser, para mim não valeu nada, não era comigo que ele estava falando. 2 dias depois ele vai toda noite. Eu digo, o cabra quer, né? Tá. Mas eu não tinha interesse, para mim era amigo de Samuel, não era meu amigo. Eu adorava Najib, porque Najib sempre foi aquele primo que ele... Olha, nós morávamos na Carticha Alzira, nós, que eu digo assim, os filhos de meu pai e minha mãe, eu, Zé Vito, Caú e Arsênia. E Najib era aquele primo que, na época de São João, ele ia nos levar fogos de São João. Ele sempre foi muito louco por criança. No carinho, na delicadeza com que ele tratava nós, sobrinhos aqui de casa, né? Aquela alegria, aquela felicidade. No meu caso, a delicadeza mesmo que ele tinha comigo. Sempre uma figura muito querida, sempre disponível para com os irmãos e admirado por todos eles. Com aquele riso muito fácil, muito simpático, muito agradável. E casou com uma criatura maravilhosa, né? Que todos nós abraçamos. Nós casamos 10 horas da manhã na igreja de São Pantaleão. Quem fez nosso casamento foi o Monsenhor Frederico Chaves. E quem foi testemunha? Dr. José de Matos Carvalho, governador do estado. Dr. José Ramalho Burné da Silva, meu chefe na prefeitura e nosso amigo. Parece até que eu quero me mostrar, mas não é, foi verdade. Quando ela casou, eu não estava aqui, eu estava no Rio. Quando eu cheguei aqui, ela já estava casada. Aí, eu passei a morar com ele, ela estava esperando ter o primeiro filho dela, que era Joaquim. Aí eu fui morar com ela, porque ela trabalhava e não tinha quem ficasse com ele. E o pai dele não tinha confiança em outra pessoa. E tinha pelos filhos uma devoção, como é que eu posso dizer? Uma dedicação, um zelo leonino. Não é? Os meus filhos são os meus filhos, eles terão a liberdade de escolher o caminho que quiserem, não é? Mas eu terei que ser para eles, sobretudo, um exemplo. Quem colocou Joaquim na política não foi Joaquim, não. Foi o pai dele. Porque Joaquim vivia outro mundo. Ele não, ele queria um sucessor. O Najib Filho era o sucessor comercial. Najib Filho nunca gostou de política. Agora Joaquim não. Queria, porque queria. Eu me recordo uma vez que ele botou para ser deputado federal, eu até votei nele. Sabe o que ele dizia? Olha, se teus filhos forem educados, devem a ti. Se eles forem mal educados, depende de ti também. Quer dizer, ele me entregou essa responsabilidade toda. Najib encontrou em uma mulher o resumo de todas as mulheres que, por acaso, ele precisasse encontrar na vida. E essa mulher foi Dona Clarice. Ele chamava ela de mãe. E as empregadas domésticas da casa se confundiam como se fosse da família dele. Era a família dele. É impressionante a diferença entre os dois, Dona Clarice e Najib. Dona Clarice, filha de português, quer dizer, um outro padrão étnico, cultural, uma personalidade completamente outra, retraída em si, mas muito senhora de si também, muito dona da situação, sabia perfeitamente apanhar o Najib naquilo que o Najib tinha de vulnerável, sabia, no momento certo, negociar as coisas com o Najib. Eu tinha loucura para ter um sítio com rio. Ele comprou um sítio no Angelim e tinha um córrego que vinha de um outro sítio. Era uma nascente, né? Uma nascente. E como eu queria um rio, ele puxou essa nascente para nosso sítio.
e fez um rio para mim. O Najib Filho teve uma doença que eu me esqueci o nome. Isso quase mata ele. Ele caiu de uma altura muito grande na frente da casa, bateu com o nariz e, em razão disso, ele teve febre de 40 graus, ânsia, vômito. E nós levamos para o doutor Amaral, que era o médico dele. O doutor Amaral olhou, não constatou nada e mandou que nós fôssemos para o Rio de Janeiro. Fomos no Rio de Janeiro, passamos uma semana, talvez. Ele foi medicado e voltamos. Tudo que o menino sentia, ele dizia que estava sentindo. Ai, ele foi para São Paulo, para o Rio. E aí ele se deitava na rede, ai, tudo dor de cabeça. Tudo que o Najib sentia, ele estava com dor na cabeça. Estou com dor na cabeça, eu vou ficar igual meu filho. Oh, meu Deus, que essa doença veio para mim, assim que ele dizia. Nós fomos para São Paulo. Fez todos os exames. Naquela época, dizia que era meningite. A rede dele arrastava no chão. Apaixonado, não comia, sentava na mesa, não comia, muita saudade, muita tristeza, ficou apaixonado. E lá queriam, como não constataram nada, queriam abrir a cabeça dele. Nós pensávamos que Najib Filho fosse morrer. Quando disseram para ele que era para ele, disse não. Ele já era... Eu vou fazer uma coisa. Primeiro que eu não sou um carro. Carro é que se há para se ver onde está o defeito. E como foi constatado que eu não tenho nada, eu não vou. E ele mesmo se decidiu. Eu estava acompanhando, mas ele se decidiu, já tinha como se decidir, e saiu do hospital. E graças a Deus, nunca mais teve nada. A primeira grande qualidade que eu vejo em Najib Águia foi a sua capacidade de sobrevivência dentro de uma família árabe. Digo bem? O que quer dizer isso? Na família árabe, todo mundo sabe que o primeiro é o primeiro e não tem segundo. Não é o primeiro homem. Ele não foi o segundo, não foi o primeiro, foi o segundo. Não é? O que acontece? Ele deu um jeito de se tornar primeiro. De que forma? Criando-se a si próprio, se fazendo. Desde pequeno, pelo que eu ouvi dos seus familiares, Najib chamava muitas vezes mais atenção do que o seu irmão. Esses privilégios que a gente sabe que o filho mais velho tem na cultura árabe, talvez tenham determinado em Najibão, bem cedo ainda, aquela vontade de se emancipar, de se tornar independente, e aquilo talvez tenha servido de combustível para aquela personalidade forte e determinada dele. Najib tinha 14 anos. E ainda estudava. Aí eu comecei a ficar até a mamãe. Queria trabalhar, queria ganhar dinheiro. Mamãe, meu filho, tu tá ainda estudando, como é que tu vai deixar de estudar para ganhar dinheiro? Falou com uma prima dele que trabalhava no Chames Abud, seu Eduardo era o proprietário, Eduardo Abud, que ele queria trabalhar, coisa de criança. Celeste trabalhar na Praia Grande e falou com o seu Eduardo. E Najib foi, de saliente foi. Rapaz, como eu vou empregar esse menino, ele não tem nem idade. Não, ela conversou e tal, mas não ficou. Passados uns dias, Dona Maria soube que morava no Pindaré, que ele não tinha ficado, ela tinha dito. Pagou todo mundo, não pagou ele, porque ela não podia tirar o dinheiro da casa para pagar ele. Ele chegou muito triste, cara. Meu filho, o que é que tu tens? Mamãe, hoje foi dia de pagamento. Pagaram todo mundo. Não me pagaram não, tostão. Meu filho, porque tu ainda não tá na folha. Depois vamos te dar uma gratificação, depois é que tu vai pra folha. Aí falou com o Celeste, Celeste, fala com o seu Eduardo, para ele ir, eu pago. Para ele ficar sabendo que ele está trabalhando, que ele está lá trabalhando, e eu dou o dinheiro como se o seu Eduardo estivesse pagando. O seu Eduardo aceitou. Deixou passar a tarde, ele triste, mas trabalhando, fazendo o que ele tinha de fazer, era mandado na rua, né?
Quando foi de tarde à noite, Najib vem cá, todo dia no envelope. Olha aqui, isso aqui não é salário, é uma gratificação que a casa está te dando. Ele abriu, ixi, com todo contente, correu. Quando foi chegar em casa, mamãe, eu ganhei dinheiro, doido por dinheiro que você foi. Aí a mamãe disse, eu não te disse, meu filho, te disse que... E assim passou uns 3 meses mamãe fazendo isso. Cresceu, passou o primeiro ano, ele já estava maiorzinho. Passou a ser menino de recado. Leva esse papel aqui, leva ali, ajudando. Eu sei que mais 2, 3 anos, já estava 17 anos talvez, o seu Eduardo aproveitou e ele ficou trabalhando lá. E passou a ser, evidentemente, um admirador de Eduardo Abud. Todos que conviviam com Eduardo, que conheceram Eduardo, o admiravam sobremaneira. E a prova disso é que Najib tinha uma característica semelhante sobremaneira a Eduardo. Eduardo, ele tinha tempo para tudo. E eu acentuo isso, é o seguinte, só as pessoas competentes e eficientes têm tempo para tudo. Eduardo era empresário, era político classista, ele nunca fez política partidária, só política de classe. Ele foi um dos fundadores da Federação das Indústrias, ele foi um homem que revolucionou a associação comercial, ele era do Rotary, do Lions, até da associação dos ex-alunos maristas, ele fazia parte, assiduamente, frequentando as reuniões, indo a tudo. Ele frequentava o bar do Hotel Central, o Moto Bar e a zona do Baixo Meretriz. Se vocês quiserem editar, edita esse. A escola de Chams Abud foi para Najib Yakel uma verdadeira universidade. Veja, quem abriu o espaço de comércio para Najib foi Chams Abud, não é? A família Abud. Primeiro, uma escola da própria cultura, não é? Uma cultura árabe, negócios ao modo árabe. Dona Chams Abud imigrou ainda no século XIX, no final do século XIX, com 3 filhos, o Adi, Mani e Alexandre. Ela imigrou para o Brasil, chegando ao Maranhão, e ela era mascate. Mani foi para o Rio de Janeiro, ela permaneceu aqui com Adi e Alexandre. Começou assim o que viria a ser a saga dos Abud, através de uma empresa fundada por o Adi depois, em homenagem à mãe, chamada Chams Abud e Companhia Limitada. Chams Abud era a empresa dona daquilo que era atividade comercial no Maranhão, tanto na capital como no interior, sobretudo através dos rios, que era o que existia naquela época de penetração para o interior. E a imensa curiosidade que Najib Yakel tinha fazia com que ele fizesse uma coisa, aquilo que era o seu dever, e ficasse olhando ao lado aquilo que estava acontecendo. E logo depois migrou para a fábrica Santa Isabel. Então a convivência diária, cotidiana dele, era mais com César e Alberto. Que Alberto, como ele e Alexandre Francisco, trabalhavam na fábrica com César. Então a convivência foi muito maior com os 3. Alberto Abud era morto e vivo lá em casa. Tinha um sítio no Anil, a gente ia para lá, passava as manhãs de domingo. Ele tinha um relacionamento muito bom com a família. Eu não me lembro bem das promoções que ele teve. O fato é que, muito rapidamente, ele sai de uma posição, passa para outra e se torna a figura de confiança dos Abud. Ele trabalhava no despacho, no faturamento. Ele praticamente assistia todos os embarques e fiscalizava todos os embarques, a embalagem e os embarques de Santa Isabel. Eles eram responsáveis pela parte interna da fábrica. Ele, papai e Alexandre Francisco, principalmente da embalagem, eles tomavam conta de onde saíam os fardos para serem exportados, para serem vendidos. E ele percebia, né, a sagacidade que tanto o Adi como o Eduardo tinham para negócio, para comércio. E isso prova que ele e o William muito jovem, né, eles compravam os retalhos. O retalho de toda a fábrica de tecido sobra o que se chama de retalhos e fiapos. E eles compravam isso e revendiam, né,
paralelamente porque eles eram empregados, funcionários do Grupo Abud, já nessa época na fábrica de Santa Isabel. Eu acho isso um dado fundamental. Quer dizer, não apenas você entra no negócio, mas você sabe que num negócio, o bom camarada que está em um negócio, sobretudo em comércio, é que ele um dia também será comerciante. Você entra para aprender, para mais tarde você ser um concorrente. Ele era um comerciante de mão cheia, só não era balconista. Papai tentou botar ele no balcão. Mas mãe conhece. Papai. Mamãe disse, tu não faz uma coisa dessa que tu vai estragar esse menino. Esse menino não nasceu para balcão. Tu tá pensando que ele é Zé Antônio? Porque Zé Antônio era um ótimo balconista. Ele não é Zé Antônio. O menino é para fazer outras coisas. E não demorou muito. É verdade, os Abud já não dominavam mais a praça e, curiosamente, Najib Aikel, naquilo que foi a especificidade do seu comércio, foi incomparável. Depois ele saiu da fábrica Santa Isabel e abriu um depósito no Portinho. E lá ele vendia secos e molhados. Saía vendendo bolacha biriba, arroz, quando ele tinha o comércio lá embaixo. O carro era cheio de mercadoria. Ele colocava o material, as mercadorias dentro e eu vou entregar, sei lá, no Portinho. E no Portinho não tinha só um cliente dele lá, ou só uma mercearia que era cliente dele. Tinha diversas quitandas e não sei o quê. E ele aproveitava para vender. E era na hora. Entrega a mercadoria, traz grana. Se ele ia numa festa, ele ia bem arrumado. Quando ele vinha, já vinha de outro jeito. Que ele botava a roupa logo na mala do carro, para ele voltar já de calção e camisa. Ele era muito alvoroçado e ele saltava para entregar as mercadorias nas casas. Aí, bota aqui na Chibe Doido. Aí chamava na Chibe Doido. Eu tenho que dizer, porque era realidade, isso não diminui nada. Eu sei que no final do dia ele chegava lá com uma caixa de leite ninho cheia de dinheiro podre, cara. Vinha de dinheiro com cheiro de peixe, com cheiro de cebola, com cheiro de camarão. Era toda... Quanto é que tem? Não sei, conta. Nós tinha hora de chegar no banco, jogava na minha carteira lá cheques de dinheiro. Dizia, confere que eu tô com pressa. E ia conferindo. Depois fazia o depósito, dava ele... E eu comecei a achar que ele estava me testando. E rapaz, esse carcamano está me testando. Vou passar, tirar dele todo o depósito aqui, certa quantia, e guardar, lógico, com prova do meu lado, assistindo, para ver se ele sente falta. E fiz assim umas 10 vezes, e eu guardei o dinheiro no banco, a parte separada. Quando ele chegou um dia lá e disse, caramba, tu quer me testar? Eu disse, por quê? Porque tu chega aqui, tu não confere cheque, nem dinheiro, e vai-te embora. Será que não está me testando? Eu disse, por quê? Porque eu tenho o teu, se fosse hoje, 100 mil reais no cofre guardado que é teu, que eu estava tirando, tu não sentia falta. Ele dizia, ótimo, é sinal que eu tenho um seu companheiro amigo honesto. Depois ele mudou do Portinho para o Desterro. Nesta época, os barcos vinham da beira, lá do depósito. As pessoas saltavam do barco, compravam com eles cimento, arroz, tudo, e o comércio era até engraçado. Saía do barco, entrava no comércio, botava no barco e saía. Ele também teve um comércio muito forte de cimento, né? Já aqui no Anel Viário ele tinha uma indústria, um depósito de cimento muito grande. Ele levou muitos anos assim. Passado um tempo, ele abriu a primeira loja de conveniência, a Meruoca. A Meruoca é o Najib comerciante e marqueteiro, né? Eu não sei se havia alguma dificuldade, certa vez eu passei pelo João Paulo e olhei. Era um pé direito, eu sou engenheiro civil, era um pé direito muito alto e talvez quase que impossível, não se diz em engenharia, mas muito caro e muito complicado colocar uma porta, né, naquele armazém. Então, a Meruoca era o comércio que o Najib tinha e não tinha porta. Então, foi uma coisa que pegou. Todo mundo usava essa expressão, qualquer coisa. Isso é como a Meruoca, que não tem porta, né? E ficou conhecido. E ele fez isso. Uma loja que tinha lá no João Paulo, ele tirou as portas.
não tem mais porta. E ele saía anunciando isso para todo mundo meu. Não tem mais porta. Mas esse cara é louco. Não, não é louco não, era isso mesmo. Lá era um... Talvez nessa época chamasse, não era supermercado que chamava, mas era enorme. Era quase uma quadra. Era aberto 24 horas, sem porta. Isso era o sucesso da época. Aquilo, naquele momento que isso aconteceu aqui, era uma novidade muito grande, chamou muita atenção, né, que era realmente o objetivo dele, né, chamar atenção para que ela tivesse sucesso empresarial. Eu via todo santo dia, entrava quando tinha necessidade ou quando não tinha, passava na porta e ficava admirado. Pô, como é que o cara consegue manter uma proeza de ter um estabelecimento comercial que não tem porta? Que é o primeiro grande, como é que eu posso dizer, o primeiro grande shopping center de São Luís. Que era naquela praça onde hoje existe a estátua lá do santo, que é padroeiro do Bumba Meu Boi, né? E então a Meroca ficava exatamente em frente àquela praça, que depois era mercado do João Paulo e posteriormente virou um colégio. Ele viveu 15 anos, 10 anos, sei lá, na frente do mundo que ele vivia. E nunca ninguém assaltou essa casa comercial, pelo respeito que tinha a ele e pelo carinho com que o povo o tratava aqui em São Luís. Najib vivia algumas fases. Na hora em que ele estava na política, ele gastava tudo que tinha e quebrava. Depois que ele elegia os prefeitos, todo dia ele começava no comércio de novo. Com 2 anos ele já estava rico de novo. O comércio para ele era uma sustentação do projeto político que ele tinha. Ele não trabalhava para ganhar dinheiro. Ele trabalhava para fazer política. Ele tinha 2 viés. O viés de comerciante e o viés de político. É difícil você fazer a separação entre esses 2 segmentos, porque o Najib era competente nas duas áreas. Ele era um árabe, sabia fazer o negócio. Ele era, como diz lá o pessoal da minha região, ele era um carcamano. Talvez a maior qualidade de Najib tenha dele ser uma pessoa muito autêntica, né? Daí vem algumas situações. Ele falava o que ele achava que devia falar para todo mundo, né? E às vezes se tornava um pouco inconveniente. Ele falava muito alto, né? Gritava, as pessoas achando que às vezes que ele estivesse brigando com as pessoas, mas era a forma dele dizer, né? Olha, eu vou dizer aqui uma palavra que não é muito boa. Ele é esporrista, mas depois acabava. Ele é daquele que dizia o que queria, depois dizia assim, vem cá, o que tu queres? Deu? Fazia. Amigo incondicional, quando ele era amigo das pessoas, ele buscava sempre o que era melhor para aquela pessoa, lutava por isso. Qualquer coisa que ele queria, ele chegava e dizia diretamente para a gente, né? E não era com aquela zanga, ele era meio zangado, mas assim, que eu acho que daquilo era dele mesmo. Mas quando ele queria qualquer coisa, ele perguntava. Sempre ele ajudava da melhor maneira possível, tanto na doença como na situação financeira de cada um dos empregados. Um defeito era ele ser turrão, ele ser uma pessoa que ele tinha o ponto de vista dele, ele não gostava de ser contrariado naquele ponto de vista, era difícil convencê-lo. Em Najib, é curioso, a consideração, o respeito, a veneração mesmo que o Najib apresenta em relação ao irmão. Era o irmão mais velho. Ele, à maneira árabe, sabia que naquele momento em que o irmão estivesse falando, era o primogênito que estava falando e debaixo do que todas as ações teriam que ocorrer, debaixo de cuja orientação, de cuja liderança, diremos. Por outro lado, o José Antônio tinha por Najib uma admiração que é impressionante. Como quem diz assim, puxa, eu poderia ter sido esse camarada. Se eu tivesse sido esse camarada, como teria sido melhor para mim? Que eu somaria ao fato de ser primeiro ao meu modo, como tem sido até agora este meu irmão. Eu não sei porque eles dois se amavam tanto, se queriam tanto bem, Zé Antônio e Najib, mas não podiam se encontrar.
que brigavam, acabava tudo. Assim. Meu pai sempre disse para mim aqui, para nós aqui, para mim não, para nós aqui em casa, a gente sempre na mesa, isso sempre na mesa, e de vez em quando ele repetia para nós, meus filhos, eu amo vocês, amo a mãe de vocês, mas a pessoa que eu mais amo nessa vida é o tio de vocês. Eles ficavam até de madrugada sentados no terraço. Era uma espécie de quintal, mas tudo limpo, tudo organizado. Aí ficavam discutindo coisas que eles conversavam com as pessoas que procuravam ele, né? Também, né? Lá eles brigavam, gritavam, que às vezes a gente despertava pelo grito deles. E Zé Antônio dizia assim, às vezes ele dizia, menino, vocês vão para ficar ali conversando, em vez de conversarem, ficam brigando. Um culpava o outro, né? Nagibe culpava Zé Antônio, que Zé Antônio não sabia falar baixo, e Zé Antônio culpava Nagibe. Mas não era briga, assim, para ficar zangado, era discussão, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, um quando aceitava uma, o outro não aceitava, era aquilo. Eu acho que os dois se integravam maravilhosamente, inclusive porque um era a réplica negativa dos ímpetos do outro. E o outro, ao mesmo tempo, era o arranque que era necessário acontecer para aquele Zé Antônio, sempre de baixo perfil, né, o inglês de slow profile, né, pudesse também aparecer. Eu acho que os dois se integraram maravilhosamente, sobretudo na hora em que Zé Antônio passou para a política. Quando eu entrei na política, em 65, pelaquela gloriosa campanha de Sarney, e eu me lancei candidato a prefeito pelo Pindaré, quando eu comuniquei a ele isso, e ele me disse nesses termos, parece que eu estou me lembrando daquilo que ele me disse. Tu és um louco, porque a nossa família nunca foi política. E a minha resposta para ele foi, a minha loucura vai ser transmitida para ti, porque eu estou entrando nisso por uma necessidade de mudar o Maranhão e o Pindaré. Não sou eu o político. O político vai ser tu. A entrada da nossa família em política, com certeza foi através da pessoa do meu pai, Zé Antônio, e deve ter ocorrido por pequenos incidentes, nada tão importante, que tenha determinado a entrada dele de uma maneira, como eu diria, radical. Não, foram pequenos incidentes. Evidentemente que ele era uma pessoa inteligente, que lia muito, e cheio de juventude, e com certeza ansiava por uma mudança, uma afirmação própria no seio da comunidade. Comercialmente, era Tufi Maluf. Tinha mais grana. E politicamente era Zé Bezerra. Esse Tufi, mesmo com o dinheiro que ele tinha, nunca elegeu nada, nem um filho, nem ele, a nada de Pindaré. Enquanto essas pessoas protagonizavam o mando político no município, quem estava fora, no caso do meu pai e outros jovens, queriam uma oportunidade também para mostrar aquela coisa da vaidade juvenil. Porque eu estou falando juvenil porque eram jovens, entre 23 e a partir de 23 anos, essas pessoas casaram cedo, formaram família cedo. Então já eram homens feitos. Filho de quem que veio? De Eliezer e Evangelho. Foi Zé Antônio, foi Nagibe. E o ódio deles era esse, que nós éramos
Subíamos politicamente e eles não. Com o advento da candidatura de Sarney, que parece ter se viabilizado plenamente, com condições de enfrentar o poder estabelecido, sinalizando que podia vencer a eleição, isso despertou a coragem, a vontade de as pessoas se colocarem publicamente como opção nos municípios. A primeira vez que eu visitei o Pindaré, logo no início da minha campanha para governador, nós lá não tínhamos nenhum representante. Eu era candidato e nenhum dos partidos das lideranças tradicionais me apoiavam. E de repente eu fiz um discurso numa carroceria de caminhão e pedi que aparecesse ali alguém que pudesse tomar a frente da minha campanha, porque era uma campanha que seria comandada pelo povo, já que os políticos não me apoiavam. E subiu na carroceria do caminhão um rapaz que me disse: eu sou José Antônio Arkel e quero ser o comandante da sua campanha aqui. Eu digo: pois está sagrado, comandante da campanha aqui. Chegaram, entraram lá em casa, meninas, Zé Sarney, aquele Sarney de São Luís, ela dizendo. Está fazendo um discurso na feira. No mercado, nessa época, era ali perto da igreja. E ele anunciou que quem ia falar era Zé Antônio. Eu digo: eu não acredito. Eu disse: mas eu estou falando a verdade. Aí eu fui atrás dele, fui lá olhar, ele já estava com o microfone. Fiquei olhando para ver se ele me olhava, que era para me mandar ele pedir para ele parar. Mas aí ele não olhou, se entusiasmou, Sarney também elogiando: rapaz, você está falando bem, você tem que continuar e tal. E nós fizemos uma campanha absolutamente popular, sem chefias. Depois, alguns chefes políticos foram se aproximando, mas todos ligados, foram se ligando ao Zé Antônio, porque eu dei toda a força que ele fosse o comandante da campanha. E o resultado disso é que eu me elegi governador e depois o Zé Antônio se elegeu prefeito de Pindaré. Fizemos campanha de casa em casa, né? Visitando as pessoas. Coisa que a gente não fazia, né? A participação de Tinagibe, pelo que eu pude ouvir, foi muito importante porque ele já tinha um poder de comunicação muito forte. Ele já tinha aquele carisma que depois a gente veio conhecer plenamente. E o Nagibe comprou um horário para ele na rádio difusora. Era a Voz do Pindaré, né? A Voz do Pindaré. E Nagibe mandava bala nesse programa, e ele gritava, e ele deblaterava, e ele dizia o que bem entendia, porque eu sabia, ele gritava. Era um programa que tinha uma audiência muito grande. Esse programa do Nagibe, ele é muito bem, a audiência que o programa tinha, todo mundo via, e contribuiu muito para a eleição de Sarney. Nagibe me procurou para saber como era que se podia, já que eu estava envolvido com a rádio, como é que se podia comprar um horário, a exemplo do que as igrejas batistas, as igrejas evangélicas faziam. Acertamos tudo, assinou o contrato, pagou, fez lá a parte burocrática, e houve o primeiro dia do programa. Antes, eu fiquei anunciando: a partir de tal dia, a partir do dia 1º, vem aí a Voz do Pindaré, não perca, um programa que Nagibe mesmo deu, um programa onde você terá vez, fale, reclame, sugira e tal, aquela coisa toda e tal. E aí no dia Nagibe estreou com uma pompa extraordinária. O que era para ser um programa de estúdio, aos poucos foi se transformando num programa de auditório. Ao ponto de Nagibe verificar a possibilidade de fazer o programa, que a televisão não estava no ar nesta hora, de fazer no que era um amplo estúdio, era um meio andar que tinha
os cenários, de fazer ali, porque cada dia ele chegava com mais 3, o que ele chama, 3 caboclos do Pindaré. Najib Iaque, o caboclo do Pindaré, etc e tal. O programa dele começava às 15:45 e eu ficava lá, porque ele estava lá, e dizia, Najib, olha, está na hora, tá, peraí. E ele varava de vez em quando. E aí o Bacelar sabia que ele varava, era impossível conter ele, resolveu vender para ele depois mais 15 minutos de hora. Se ele era apresentado para uma pessoa, me passava muito isso, eu observei isso algumas vezes, ele fazia uma leitura rápida, psicológica da pessoa e sabia como se aproximar dessa pessoa politicamente. Ele tinha um faro psicológico, um instinto psicológico, um conhecimento da psicologia humana que foi muito útil para ele, eu acho que tanto no comércio como na política. Enquanto Zé Antônio era um pouco zangado, mas era um zangado comedido, Najib, ao contrário, era um homem extrovertido, era muito aberto, muito popular e que se ligava com as pessoas de uma maneira diferente com o que o Zé Antônio se ligava. Por isso mesmo, ele passou à frente do irmão e depois exerceu uma liderança naquela região muito grande. Najib era mais político. Ele era muito barafundero, muita parafunda, mas ele era mais cordato quando ouvia mais a opinião dos outros do que Zé Antônio. Zé Antônio não tinha acordo com ele. A gente só votava. Nunca ninguém teve essa história de ser político, só cumpria nossa obrigação. Zé Antônio, o irmão dele, foi candidato a prefeito do Pindaré Mirim. E ele foi para Pindaré ajudar Zé Antônio na política. Zé Antônio se elegeu e ele se empolgou e ficou dentro da política. Anos depois, 2, 3 anos depois, ele se candidatou, né? Ele se candidatou a deputado. Ficou como suplente. Uns 4 anos depois, ele tornou-se candidatar e foi eleito. Foi eleito deputado estadual. Ficou 8 anos como deputado estadual. Depois ele se candidatou a deputado federal. Nós passamos 8 anos como deputado federal em Brasília. Mas ele dizia que lá não era o lugar dele, que ele queria o lugar do povo, ele queria estar onde tivesse o povo, que o povo é que precisava dele, que lá ele não tinha. Mas se reelegeu 2 vezes. Fazia muita bondade para aquele povo de Pindaré. Foi atropelado, quebrou a cabeça. Quem trazia? Najib. Quem trazia? Najib. Porque tinha um coração generoso. Ajudar muita gente. Quando ele era político, ele botou muita gente, ele deu muita passagem de avião, gente que estava doente, ele ajudava, gente que vinha aqui com receita, com conta de luz, com conta de colégio, tudo isso ele fazia. Empregou muita gente. Ele teve a sorte e o pessoal teve a felicidade dele conseguir emprego. Tinha dentista, tudo de acordo com o cargo. Então, as pessoas chegavam e diziam, se ele pudesse fazer, ele dizia, eu não vou fazer, eu vou conseguir fazer. Se ele via que não tinha, ele não enganava. Não, isso eu não tenho condição de fazer, não vou fazer. Ninguém ia 2 vezes lá quando ele dizia para ele que ele não tinha condição. Chama-se isso de clientelismo, né? Quer dizer, é o político atendendo, né, às necessidades dos seus eleitores, das pessoas que trabalham, que ajudam ele a se eleger. Mas o caso Najib não era esse. Najib sabia da necessidade do povo da região, do povo pobre. E ele teve a oportunidade, uma oportunidade que nem poucos políticos do Maranhão tiveram, de atender a necessidade. Então, ele, para aquilo, ele não queria saber se a pessoa ia ou não votar com ele. Ele queria saber se aquela pessoa ia ter uma qualidade de vida melhor. Ele fazia tudo que o clientelista faz, mas ele fazia de uma forma diferente. Ele não fazia para ter o voto, porque a votação que Najib tinha, se ele tivesse que fazer clientela, ele ia gastar mais do que ele gastava. As pessoas, eu já disse anteriormente, que tinham o prazer de votar em Najib. Eu já conheci Najib, um cidadão muito honrado, morando em São Luís, por todo mundo abraçado,
a política foi tão forte, se tornou-se deputado. Ele se tornou deputado, chamando ali todo mundo para votar. Ele fazia, chamava o nome de cada um para... Isto foi de admirar. Eu fui um dos votadores, nunca deixei de votar. Ele chegava na casa de um amigo e perguntava se tem algum filho para nomear. Tenho, está nomeado. Assinava, preenchia e entregava a nomeação. Quem entregava para ele é Pedro Novaes, que era secretário de Fazenda do governo Nunes Freire. Eu conheci muitas pessoas. O Vale do Pindaré deve muito a ele, principalmente às famílias mais antigas. Najib nomeou naquela região mais de 1000 pessoas. Eu era engenheiro da Secretaria de Educação. Governo Nunes Freire, secretário de Educação era o falecido professor Jerônimo Pinheiro. E eu estava despachando com ele quando entra o Najib. E disse, vim buscar a minha encomenda. A encomenda para o Najib eram mais ou menos uns 3 envelopes, papel pardo. E o Jerônimo entregou e fez a recomendação para ele. Pede para assinar as 3 vias. Botou debaixo do braço, saiu. E eu, curiosidade, perguntei, que tanto documento é esse que o Najib está levando? Ele disse, não, são nomeações em branco. Ele preenchia o nome do nomeado do interior e pedia para que, o Jerônimo recomendava apenas que ele pedisse assinatura nas 3 vias. Naquela época não havia concurso público, né? O governo nomeava quem quisesse e o Najib empregou muita e muita gente do interior e ele dizia, só dou para quem precisa. Professor precisa saber ensinar para ser empregado. Fique tranquilo comigo que eu não vou fazer bobagem. E realmente, dias depois, ele voltava com aqueles envelopes com todas as nomeações preenchidas e já com a data marcada para tomar posse. Santo Inês ainda era distrito de Pindaré. O povo de Santo Inês tinha um certo receio com o Pindaré. Mas como o Pindaré ficou isolado da BR-316 com o tempo, o povo do Pindaré foi que passou a ter receio para o pessoal de Santo Inês. E Najib foi o elo dessa ligação desses 2 municípios. Porque Santo Inês era filho de Pindaré. E o povo era um só. O Vale do Pindaré não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz na maioria dos municípios, não tinha estrada, não tinha escola. Najib levou o quartel, a Cibrazen, todos os órgãos do governo federal para a região, que tem hoje ainda, foi Najib que levou. No município de Pindaré, um certo senhor entrou e agregou uma parte do terreno comprando do Estado. Najib, quando foi, hoje é município de Tufilândia, deixando quase as casas sem quintais. No interior, a grilagem naquela época era muito grande. Najib, quando tomou conhecimento como político, entrou com uma ação na justiça e essa ação da justiça demorou a sair. Entrou a campanha política e Najib tirou uma música que já existia, que dizia o seguinte, eu nunca me esqueci. Eu dou um boi para não entrar na briga. Depois que eu entro, uma boiada e eu darei para não sair. O resultado, ele ganhou a questão, a pessoa perdeu o direito da terra e voltou normal para seus moradores. Ele tinha um programa na Rádio Difusora, aqui, que ele fazia o programa e dizia, esta é a voz do Vale do Pindaré, o pensamento do povo que vive no Maranhão. Aí ele começava a dizer o nome dos amigos, o que era, o que deixava de ser. E tinha um prefeito lá em Pindaré que era adversário nosso, ele dizia, eu quero me reportar a esse prefeito Mequetrefe, a esse prefeito Caixa de Fósforo que está fazendo os mercados que não cabe um boi da minha boiada.
Então, é dessa forma que ele dizia na rádio difusora e os amigos, Najib vai falar em meu nome. Não demorava muito, os rádios eram aqueles rádios antigos, fio grande, e o caboclo estava lá no pé do rádio. Todo mundo, era 4 horas da tarde, Najib entrava com a característica, uma música do programa, eu me recordo como se fosse hoje, e entrava, esta é a voz do Vale do Pindaré, o pensamento do povo que vive no Maranhão. Ia para a Rádio Mirante, em Santa Inês, e ele tinha na memória dele a lembrança dos nomes de todo mundo, dos cabas eleitorais do interior, dos vereadores, dos políticos, e ele passava era hora no rádio dizendo nome por nome dos seus amigos. Essa era a forma de atrair os amigos, e nós gostávamos, e até hoje, eu tenho 50 anos, mas eu lembro porque foi o único político que eu acompanhei que respeita a classe política e que respeitou o seu povo, especialmente o povo da Baixada Maranhense. De São Luís para a região do Vale do Pindaré, ele já fazia política em Vitória com o Dr. Ribamar Matos, que hoje acho que já é falecido, votou nele tantas e tantas vezes em Vitória do Mearim. Em Santa Inês ele foi eternamente votado por Otávio Farias e Marconi Farias, que depois ele colocou Marconi Farias como deputado, foi uma cria política dele. Em Pindaré, o Zay, e que todos que vieram depois, junto com o Zay, que não era Ai, que o Zé Silva, Zé Zico e todos os outros em Pindaré. Em Santa Luzia, ele fez política muitos anos com o Otávio Rodrigues, que foi amigo dele muito tempo em Santa Luzia. Em Bom Jardim, ele fez política com Adroaldo, que foi prefeito algumas vezes e votou nele, com o seu grupo. Em Newton Belo, ele fazia com Dona Maria, que hoje não é mais Dona Maria do Valmir, que era a líder dele lá em Newton Belo. Em Zedoca, ele fez com Barroso, muito tempo com Barroso. Fez com o finado Polari, ele ajudou a eleger o finado Polari, o médico. E em Monção, ele fazia com Antonilson e com o senhor Antoninho Banho. Eu não me lembro de Najib ter adversário político, inimigo. Tem? Eu não via ele falar mal de ninguém, de dizer, fulano é um... Em Pindaré, Najib começava por Zé Antônio, que não era amigo, era irmão, mas era o líder maior político. Zé Zico foi prefeito, Zé Silva foi prefeito, Paruru Cria foi prefeito. E para você ver, não era uma oligarquia, porque só foi Zé Antônio da família. E depois foram todos esses prefeitos que não eram da família, então não era oligarquia. Lá em Pindaré se mandou muitos anos, mas mandava com os amigos. Aí tinha Chagas em Santa Teresa, Nezinho em Tufilândia, que era município de Pindaré, Pedro Barro na colônia Pimentel, Bernardo Cunha em Morada Nova, Marta no Bambu, Emílio e Eusébio em Areias, Macambira e Lelé na Pitombeira, Manuel Olímpio no Calangro. Eram essas as lideranças, Rodrigo Coelho representando o povoado de Alto do Bode, Luiz Saraiva, que se chama Luiz de Zenaide, em Lages, Pinto em Olho d'Água dos Carneiros. Pindaré ficou um município pequeno que se resumia nisso, nos povoados do interior, além dos amigos da sede que sempre votavam nele, Alemão, Devora, Lucas Pato, Fogoió, Aldo, Roseana, Lurdinha, depois Boinha, filha de Lurdinha. Eram inúmeros. Gafo, de Dora, Aldemir Lopes. Hoje todos ainda têm saudade imensa, Zé Neguinho. Até o próprio prefeito hoje, Valber, que conviveu com Najib, com parte desses prefeitos aí, como um médico bem novinho, fazia parte do nosso grupo político. Então, Najib foi um mito para todos nós, era amado no Vale do Pindaré e adorado pelos seus amigos e pelo povo da cidade de Pindaré-Mirim, município de Pindaré-Mirim. Zé do Vale e Zé Leão. Tinha dois amigos
que votavam nele, que resultavam sendo amigo político, que era Zé do Vale, comerciante, industrial, Zé do Vale, e o compadre dele, Zé Lemos da Costa, com quem ele tinha uma grande consideração e que nas tardes, depois do almoço, de todos os dias nas tardes de Pindaré, com quem ele convivia, ele deitado numa rede, Zé Lemos na outra, até anoitecer, até tarde da noite, era evidentemente com Najib Ai, que eu não posso me esquecer de Zé Lopes e de João Castro, além da família Brito, Joãozinho de Brito, que foi seu Brito, Joãozinho de Brito, que foram amigos eternos de Najib, João Carcará, que é comerciante, tantos e tantos e tantos outros, se eu fosse enumerar, passava um tempo inteiro aqui dizendo tudo isso para vocês. Eu vou contar uma história de Najib no Casarão. Ele, um dos dias, chegou a Pindaré e foi dormir. Aqui tem um senhor que vocês conhecem, chamado Paruru. Foi em um comício que o prefeito de Pindaré subiu no palanque, quando estava falando dele, subiu no palanque e lá houve o desentendimento e bateram o João. O Paruru, empolgado porque era adversário, correu no Najib, bateu na porta. Najib, o que é, Paruru? Rapaz, que coisa feia, bateram o João Silva agora. Najib virou para o outro lado e não deu atenção. Disse, rapaz, tu não quer me dar atenção? Eu disse, Najib, Paruru, deixa isso para lá, Paruru. Quem queria estar lá e apanhar era eu, porque o Estado do Maranhão todo ia tomar conhecimento e me fazia como vítima, Paruru. Najib Ai não se permitia repetir o modelo, o esquema de ninguém. Ele foi sobre todos os aspectos. Parece que medindo a palmo, a dedo, não é, as suas ações, ele foi um homem original. Nós saímos daqui de Bom Jardim para um comício no Novo Caru. Aí uma lancha muito grande, por nome Coração de Maria, lotada de gente de cima a baixo, tinha tudo. E quando chegamos aproximando a cidade de Novo Caru, daqui da lancha, os meninos soltaram um foguete para avisar o povo que estava chegando, né, a comitiva. Aí lá responderam com muito fogos, e aí vamos chegando, quando chegamos na frente, assim, uma distância pequena, mais ou menos de uns 30 metros, aí o deputado Najib se empolgou com o pessoal que estava do outro lado, e aí se atirou na água e saiu nadando até a beira do rio ao outro lado, e foi recebido pelos braços do pessoal que vieram ao encontro dele, pensava até que era outra coisa, né? Mas ele, cheio de alegria, o pessoal chegaram também nadando e pegaram ele e levaram para... Najib era um cara assim, era diferente, mas não era folclórico. As campanhas dele eram campanhas movidas a bombom. Ele comprava toneladas de bombons e distribuía isso por onde ele passava. O deputado Bumbum, porque ele é tão bom, tão doce, tão dá bombom para todas as crianças, que foi apelidado de o deputado Bumbum. Eu via nos olhos das crianças a alegria que o povo tinha. Os meninos brigavam por uma mão de bombom. Era uma alegria muito grande. Ele no Fusca, um saco de bombom atrás, no banco traseiro, eu de lado, ele dirigindo, eu jogando bombom. E ele... O bombom é um detalhe. Na verdade, eu não estou distribuindo bombom. Eu me lembro bem disso que ele disse. Eu estou distribuindo felicidade. Ele disse, olha, os políticos não gostam de dar endereço. Eu moro na Avenida João Pessoa, 266. Eu não sei se o número é esse, eu só sei porque eu decorei desde o tempo de menino, jovem, de político junto com ele. Eu moro na Avenida João Pessoa, 266, no fundo da Coca-Cola. Nessa hora, uma pessoa estava com uma Coca-Cola, ele tomava Coca-Cola todinha de uma vez, fazia, arrotava, e era uma gargalhada, um riso. Então ele era feito desse jeito, ninguém tem coragem de fazer isso hoje, e ele fazia e deu tudo certo. Ele entrou numa história aí de motoclube. E eu acho que se apaixonou por esse negócio de futebol, a radialista, eu acho que ele ficou com aquilo na cabeça. E resolveu fazer política com a radiação.
Passou para nós, passou para Marconi, passou para Otávio, Otávio passou para Zé Antônio. Gol! Era assim. Eu lembro, eu fazia política em São Domingos e ele não fazia política lá. E numa eleição, uma campanha para prefeito lá em São Domingos, nós levamos Najib, né? E Najib, eu estou pensando que Najib vai fazer um grande discurso elogiando o candidato, que nada. Najib pegou o microfone e irradiou um jogo de futebol onde o candidato a prefeito, no final, fazia o gol da vitória do time. E isso era genial, essa narração que ele fazia, né, numa campanha política. Praça lotada, aquela multidão, que não sei quantos milhares de pessoas se encontravam naquela noite, Najib resolveu irradiar um jogo de futebol, quando no fim apareceu um gol da candidata dele e o jogo estava decidido e ela ganhava. Pois vejam bem, a experiência que isso, naquele momento não foi entendida mais uma vez por mim, achei que foi fora de propósito e tudo. Durante a campanha, as pessoas me encontravam a candidata e diziam, olha, vai ser gol da candidata e nós vamos ganhar a eleição. E foi assim que foi comemorada aquela grande vitória, com o gol que Najib irradiou naquela noite feliz lá em Passagem Franca. Quiser dançar, saia do meio do salão. Se esse time daqui jogasse contra o time de lá, o jogo seria assim. A bola vem nos pés de Joaquim, Joaquim controla, mata na coxa, deu para Najib, deu para Cafeteira, vai enfiar na área, vai arrematar, deu para Joaquim, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, deu para Najib, deu para Joaquim, vai marcar, atenção, atirou, gol! Nós fomos a Bom Jardim para inaugurar uma obra que o prefeito Adroaldo Alves Mato, que era muito amigo dele, tinha convidado Najib, ele levou o doutor Pedro Neiva de Santana. Mas tinha que colocar água na cidade e o geólogo aqui da CAEMA estavam procurando um local mais adequado para montar a caixa d'água. Já na hora do almoço na casa do Adroaldo, com o doutor Pedro Neiva de Santana, que era um senhor muito sério, ninguém tinha muita coragem de brincar com ele. E o geólogo chegou e disse, doutor Pedro, nós encontramos um local para colocar a caixa d'água. Aí Adroaldo disse, não, coloca a caixa d'água aqui no quintal, aqui, meu quintal é grande para colocar no quintal. E aí o Adroaldo aí o engenheiro disse, não, eu não posso colocar aqui, por causa da lei da gravidade. Ele disse, não, essa lei Najib derruba, tu não derruba, Najib, a lei da gravidade. Aí o doutor Pedro Neiva de Santana foi quem mais sorriu nessa hora, que não estava sorrindo, foi quem mais sorriu. Tem uma passagem que tinha aqui um deputado na Assembleia que fazia uma oposição muito pesada, ferrenha, ao Nunes Freire. E ele gostava de beber cachaça. E um dia ele estava agredindo muito o governo Nunes Freire. E Najib disse, Vossa Excelência faz isso porque Vossa Excelência é um alcoólatra. Aí o deputado Zé Brandão, que estava ouvindo, disse, o deputado, uma parte, o deputado Najib, uma parte. Vossa Excelência não está pronunciando a palavra certa, não, a palavra não é alcoólatra, é alcoólatra. Ele disse, realmente você tem razão, mas na minha opinião, alcoólatra é quem toma uísque e alcoólatra é quem toma cachaça. Tem uma história que eu estava no carro com ele e a gente vinha de um comício de Bom Jardim. Quando chegou em cima da ponte do Rio Pindaré, que liga Bom Jardim a Santa Inês, ele disse, marcou nas piabas, estão dizendo Najib. Não, que história é essa? E fomos para o comício na Laranjeira. E ele foi e disse, olha minha gente, a minha vida é tão ligada a essa região, por isso que meu nome é Najib, caboclo do Pindaré, acostumado a comer da tapiaca e o mandubé, que quando eu vim agora de Bom Jardim, as piabas estavam gritando agora, Najib, o povo deu uma risada maior do mundo. Tapiacas, mandis, mandubés, pulando e gritando cada vez mais alto, Najib. Nessa hora o palanque todo começou a gritar, Najib. E o povo lá embaixo todo também gritando. E realmente empolgante, emocionante. A gente contando assim parece
História barata, exploração barata, politicamente falando, mas ali havia uma mágica, uma magia. O público sabia do que se tratava. Nós todos, naquele momento, ríamos, vibrávamos, mas aquilo ali ilustrava, para mim, ilustrou toda a trajetória dele. Aquela coisa infantil. A criança que nunca morreu dele. O grande guru dele, a pessoa, o político que ele mais tinha uma estreita amizade, que ele mais respeitava, que ele ouvia, né, que era realmente, a gente sentia que ele nutria por ele um sentimento de muito carinho, era o senador Clodomir Millet. Esse era uma espécie assim de o guia político dele. Era o homem que ele ouvia, era o homem que ele norteava muitas das vezes as coisas dele, mas o Millet sabia como é que Najib era. Quando o Castelo assumiu o governo, ele era contra o Castelo no governo, governador. Mas aos poucos, na Assembleia, ele foi começando a se aproximar porque ele começou a defender o Castelo, mais até do que os correligionários do Castelo. Aí o Castelo começou a abraçá-lo, começou a trazê-lo, começou a frequentar o palácio de novo. E eu me lembro que o irmão dele, o Zé Antônio Aickel, chegou e disse: Najib, arranja um emprego para essa pessoa aqui que eu estou querendo que ela seja empregada no governo. Ele disse: meu irmão, eu ainda não posso, porque eu estou ainda namorando com o Castelo. Mas na hora que eu noivar, você pode ter certeza que eu vou arranjar esse emprego para essa pessoa que você está querendo. Assim era o Najib. Era um político que, no momento que ele dava a palavra, que ele assumia um compromisso, você podia confiar nele. Até os adversários davam credibilidade àquilo que ele se comprometia a fazer. O governador Nunes Freire estava no final do seu mandato, né, e tinha realmente rompido com Sarney. A maioria da Assembleia, né, era do Sarney. Por quê? Porque o Nunes Freire já estava no fim do mandato. Né? Aí os deputados já viam que ele não podia oferecer mais nada, já mudaram de lado. Mas o Najib continuou do lado dele, né? Até praticamente ao final. E ele estava, então, no final do mandato, né? Estava terminando o governo Nunes Freire, ele resolveu fazer um discurso defendendo o Nunes Freire. O que aconteceu? Começou a ser vaiado pelas galerias, né? Pelos próprios deputados, não sei o quê, que estavam dentro. Aí depois ele terminou o discurso dele e aí disse: Najib, vai ficar muito ruim com o Nunes Freire agora. Pelo contrário, foi muito bom isso, porque agora o Nunes Freire vai saber de que como é difícil a gente defendê-lo na Assembleia no final de governo. Ele sempre foi amigo dos governadores. Nunes Freire era muito amigo dele. João Castelo. Na época que Najib fez a Ponte Safena, que nós somos, João Castelo ficou 3, 4 dias no hospital conosco, nos acompanhando. Nesta época, não sei se eu já te falei, que Paulo Maluf foi que mandou um avião buscar Najib. Paulo Maluf mandou buscar Najib aqui de avião. Chegamos lá, já tinha uma ambulância nos esperando, o hospital falado. Chegamos, fomos mais bem atendidos lá do que se a gente chegasse no hospital aqui, porque foi recomendado de Paulo Maluf. Na minha vida pública, conheci centenas de milhares de pessoas. Quem sabe dei a mão para milhões de pessoas. Conheci pessoas de todo tipo de caráter, de personalidade, mas eu quero deixar meu testemunho. Não conheci ninguém com caráter melhor do que o deputado Najib Aickel. Homem maravilhoso, bom pai, bom amigo, só fez o bem nesta vida. E eu me orgulho demais de ter sido amigo e irmão mesmo de fé de Najib Aickel.
Eu me lembro perfeitamente que na véspera da eleição, assim, faltando cerca de uma semana para a eleição, a gente estava vindo, só eu e ele, a gente estava vindo de Zedoca, eu acho, ou Bom Jardim, para Pindaré, e eu perguntei, tio, afinal, o que é que o senhor, como é que o senhor está vendo o desfecho da eleição? O senhor se elege? E ele disse para mim, não, tio, isso está fora de questão. A minha eleição está perdida. Eu não tenho nenhuma chance de me eleger dessa vez. Ele sacrificou a eleição dele para cumprir alguma coisa, algum compromisso. Né? E a gente sabe que política, uma parte não cumpre, ele não. Ele fazia questão de cumprir, tanto é que ele não perdeu a eleição. Ele fechou questão em que esses votos fossem destinados a Marconi Farias. No final da eleição, Marconi se elegeu só com os votos de Santinês, algo que se acreditava que pudesse acontecer, que talvez ele não precisasse sequer dos votos de Pindaré. Ele tinha duas preocupações, eleger o filho e eleger a mim. Ele tinha a convicção que ele estava eleito, por isso que ele fez isso. Ele contava que Bom Jardim fosse suprir mais Zedoca os votos de Pindaré. E ele dizia no comício em Pindaré, o eleitor que votar em mim, em vez de votar em Marconi, vai deixar de ser meu eleitor o resto da vida. E eu tive 80% dos votos do Pindaré. Fomos eleitos, eu fui o terceiro mais votado do PMDB. E ele não foi eleito. Ele não tendo ganho nesse período, ele foi ser interventor em Zedoca. Só saiu de lá quando o prefeito de lá assumiu. E hoje em dia tem uma praça com o nome dele lá. Depois ele foi candidato a deputado estadual e foi eleito presidente da Assembleia. Ele, como presidente da Assembleia, ele revolucionou a Assembleia. Os deputados contrários do partido dele ficaram amigos dele. Eleição que foi fácil, se eu não me engano, ele teve 32 ou 33 votos. Né? Foi de longe o mais votado dentro da sua chapa. Né? E aí, como presidente, veja só, há pessoas em que o poder sobe a cabeça e a pessoa até muda. Najib, eu conheci sempre aquela figura bonachona e tudo, o poder foi diferente. Ao invés de subir a cabeça, o poder lhe elevou a alma. Eu me orgulho de ter recebido 30 votos de 40 que foram votados, porque isso representa o ponto culminante da minha carreira política. No exercício da presidência, ele dizia, a figura mais importante na casa é o deputado. São 42 e não há distinção de nenhum deles. E o deputado só era oposição no plenário. Todos que eram da oposição eram tratados em pé de igualdade com os deputados do governo, com as mesmas regalias, os mesmos direitos. E digo mais, se naquela época fosse permitida a reeleição, e se Najib tivesse vivido mais, ele seria reeleito por unanimidade. Dutra, que era o deputado mais radical que nós tínhamos, foi talvez quem mais chorou.
sobre o caixão de Najib. O Najib era extremamente radical e eu também era radical. São dois extremos. O Najib era uma pessoa que gritava muito, que era o jeito dele, com aquele corpão deles, parecendo um tambor. Geralmente, quando ele não estava na Assembleia, usava uma camisona por fora da calça e andava sempre apressado. Era uma pessoa extremamente trabalhadora, uma pessoa criativa, muito rápido, apesar da idade, né? E, ao mesmo tempo, era uma pessoa extremamente sensível, extremamente humana, companheira, né? E extremamente democrática. Vila Nova, que era adversário, era do PT, ficou o maior amigo dele. A Assembleia era uma Assembleia de amigos. Eu combatia a eleição de Najib, fiz oposição forte, dado a ideologia que Najib tinha. Eu pensei que ia ser um tipo carrasco aqui nessa casa, um tipo ditador, mas isso me surpreendeu. Najib, logo que assumiu essa casa, ele assumiu com a vontade de democratizar, de dar acesso a todo mundo. E eu até confesso de que nós da oposição tivemos muito mais valor nesta casa do que o próprio pessoal que apoiava o governo. O Najib não confundiu a sua posição ideológica, sua posição política de alinhamento com o governo, com o cargo que ele assumiu de um outro poder. Ele não transformou a Assembleia Legislativa num departamento, numa bodega do Poder Executivo. Ele chamava Dutra carinhosamente Neguinho. Ele dizia: Neguinho, se este teu PT algum dia chegar ao governo, na hora que tu chegar no palácio, tu já vai me encontrar lá. Porque eu sempre fui governo, não tem culpa de mudar de governador de 4 em 4 anos. Então era assim que era o Najib. Ele era um homem que gostava de ser governo. Oposição para ele não tinha vez, ele não gostava de ser oposição. Quando ele ia para a oposição era uma coisa momentânea, né? Era um fato transitório, porque ele gostava realmente. Ele dizia: eu sou um homem de governo, eu gosto de fazer parte do governo. Ele estava dando uma entrevista em Santo Inês, que foram fazer na época da campanha política, eles inventaram lá um debate entre candidatos, e Najib, foram falar com o Najib e disse: não, eu quero o debate. E ele já sabia que quando ele fosse para esse debate, ele ia sair de lá sendo carregado. Aí chegou, mandou logo o pessoal de Santa Inês e o pessoal de Pindaré. Evidentemente que quando os adversários resolveram mandar a gente para lá e chegar, já não tinha lugar mais para ninguém. Já estavam os amigos de Najib tudinho, de Pindaré e de Santa Inês. Então Najib, no debate, ele disse: eu sou do governo, não fico contra o governo. Eu não preciso do governo, porque eu sou comerciante, eu trabalho. Mas o povo precisa, os municípios precisam, e eu só posso fazer o desenvolvimento da região estando no governo. Quem estiver no governo, eu estou com ele. E um certo candidato disse, e até o PCdoB, se for para o governo naquele tempo, era no tempo da ditadura militar, o PCdoB não existia, todo mundo fora do país, e até o PCdoB disse: pois se o PCdoB vier ser governo no Maranhão, eu estou do lado do PCdoB para trabalhar pelo povo. Nessa hora foi uma gargalhada enorme, o debate acabou, ele saiu verdadeiramente carregado, e todo mundo, até os que estavam debatendo com ele, bateram palma, e nesse momento se encerrou o debate no Country Club lá em Santo Inês. O Najib buscava, enquanto deputado, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moravam nas regiões que ele atuava, né? Então, era esse o sentido dele. Ele buscava sempre estar do lado do governo, porque ele achava que só o governo tinha condições de fazer isso. Ele era um político pragmático, ele era um político de resultados e, sobretudo, era muito dedicado à sua região, ao seu município. Então, ele resumia as coisas dele da seguinte maneira, que era uma maneira muito prática e muito simples, que dizia toda a filosofia. Olha, o que eu quero é arrumar benefícios para o meu Estado. Só quem faz benefício para o meu Estado é o governo. Assim, eu tenho sempre que ser do governo. Dizia Najib que do único governo que ele não havia participado era do governo João Alberto. Nós nos dávamos muito bem, mas a maneira de ser
eu não aceitava, porque eu sou um político ideológico. Eu sou político puramente de ideias. E Najib era um político mais de amizade, de camaradagem, de um coração muito grande, de atendimento dos seus liderados. E havia uma divergência porque, no meu entender, o político não pode fazer tudo que o governo quer. Ele tem que ter, pessoalmente, ele tem que ter a sua posição. Ele não foi subserviente, ele tinha posições políticas, era alinhado com um grupo, mas na hora que esse grupo praticava alguma coisa que ele discordava e publicamente. Era essa a filosofia do Najib, sem deixar de ser a pessoa que se relacionava muito bem com todos, ele não criava inimizades intransponíveis, ele não era um homem de agressão, mas era um batalhador. Ele, quando adotava a causa, ele adotava como totalmente dedicado a ela. Ele dizia claramente que ele tinha que estar com o governo, porque só o governo podia realizar o que o interior do Maranhão, o que o eleitorado do interior precisava. Como governista, ele tinha condições de executar os serviços que a população reivindicava a ele. Ele tinha um papel de deputado e também um papel de vereador, porque ele ia lá nos redutos, nos povoados, ele chegava, ele tinha toda aquela relação próxima demais com a população, ele se misturava. A qualidade dele maior como político era essa, era de estar no meio do povo, era de estar com a população como se estivesse dentro de casa, como se estivesse dentro de qualquer um. O povo o via dessa forma como um igual a ele. Ele, como oposicionista naquele tempo, ele ia fazer o quê pela base dele? Porque todo mundo sabe que Najib não enriqueceu, não tirava proveito dessa questão de ser político para benefício próprio. Ele nunca se locupletou dos cargos que ocupou. A atividade empresarial dele sempre teve em paralelo com a sua atividade política. Eu não tenho conhecimento que Najib ganhasse dinheiro com política. Na época de Najib, não tinha emenda parlamentar. Na época de Najib, a coisa era feita direta com o município, a obra era feita direta pelo Estado, em algum convênio com o município. No tempo que a gente conviveu, eu não conheci nenhum gesto, nenhum ato do Najib que revelasse desvio da sua função em benefício próprio. Não vi isso. Portanto, esse fato é importante porque eu também venho de uma época do PT que a gente dizia: todos os santos estão no PT e na esquerda, todos os diabos estão na direita. E hoje a gente descobre que tem santos na direita e tem diabo na esquerda. Eleição dos delegados que iriam votar no colégio eleitoral. Najib apoiou a candidatura de Maluf, discordando do candidato do governador, que era Luiz Rocha. E Najib inventou uma forma de hospedar, ou enclausurar, melhor dizendo, todos os deputados na casa dele. Simplesmente ele trancafiou todos os deputados dentro da sua casa no olho d'água e, ajudado por Ibrahim Abiai, que ninguém tinha acesso. Ibrahim Abiai, que era o ministro da Justiça da época, Polícia Federal e tudo mais, esses deputados ficaram hospedados, certamente passando muito bem, tratados por Dona Clarice, dentro da casa dele até o dia seguinte, quando foram eleitos os delegados na Assembleia Legislativa. E ele fez isso, eu na retaguarda dele, e mais o Newton Belo. Aí ele disse: Marconi, vai lá no palácio, conversa com o Luiz Rocha e vê que aqui, sente qual é o desses deputados que estão aqui, que ele vai puxar. Aí eu procurei Fernando, ele me levou Luiz Rocha. Luiz Rocha se empolgou, pensando que ia ser uma aproximação. Aí chamou o Expedito Leite, que é amigo pessoal dele e meu amigo, para ficar comigo. Aí eu fui e disse: Najib, o governador quer conversar contigo. Isso. Foi um dia longo de história, começou 8, 9 horas da manhã, então vai perguntar a ele onde é. Aí eu fui, ele disse: é bem aqui no Alto do Calhau, uma casa que ele tinha aí. Najib foi embalando, sem me dizer. Foi embalando, tomando tempo. Terminou Najib fazendo eu posso falar claro, fazendo uma proposta, mandando uma proposta para o governador.
vagas no Tribunal de Contas do Estado e 10 cargos em comissão e outras vantagens. Ele disse, eu topo. Eu mandei ele botar por escrito. Ele botou. E era eu e o Expedito no carro. Ele disse, mas está faltando outros objetos. O Expedito estava no Chevette, o carro da Ford, vermelho. Aí, na Rua do Sol, tinha um comércio de frente a um edifício, onde vendia essas mercadorias. E o comércio foi aberto e a mercadoria foi colocada nesse carro. Deixou a mala fechada, cheia, que não podia nem fechar direito. Aí eu, mais Expedito, fomos na casa do Najib. Ele plantava, tirava as rosas assim, que ele mesmo plantava um jardim de rosas. Aí eu botei o carro assim no beco, que ele estava dirigindo a Expedito. Eu abri a mala. Aí ele olhou, com sua cabeça, tira esse carro daqui agora. E eu tirei o carro. Eles elegeram os delegados, Najib elegeu os delegados. E numa reviravolta, Luiz Rocha mudou com a participação de Davi Zé Gerardo. A mercadoria era muita. O comércio fechava, acho que era 4 horas. Mas o meu comércio foi aberto às 8 horas da noite para poder tirar a mercadoria de dentro. E nós devolvemos a mercadoria toda. Eu não tirei nem um papelzinho. Nem um papelzinho de envelope dele, que estava enrolado, tirei. Mas era a mala do carro todinha. Mas ele se aperreou quando ele viu o dinheiro. Ele ficou numa indecisão mal do mundo. Quando eu cheguei ao governo do estado do Maranhão, eu fiz questão de convidar o Najib para uma conversa pessoal comigo. Eu precisava ter uma orientação, um panorama sobre a paisagem política do estado do Maranhão e achei naquele momento que o Najib seria uma dessas pessoas de raro conhecimento sobre o estado e que poderiam, portanto, me prestar um grande serviço com as suas informações, os seus conselhos e as suas ponderações. Ao final da nossa conversa, eu perguntei a ele, Najib, eu estou formando o governo, você é um homem experiente, o que é que você deseja do governo? Ele me respondeu, eu não desejo absolutamente nada a não ser a sua amizade. Veja que homem extraordinário. Ele pedia aquilo que tem de mais caro dentro de nós, a amizade. E ele se tornou um grande amigo meu, já era, mas consolidamos a nossa amizade, um amigo da minha família, um amigo do meu filho, foi depois o líder do meu governo na Assembleia Legislativa e, finalmente, numa composição com os deputados, foi possível fazer dele presidente da Assembleia. Ele, como presidente, eu lembro, ele dizia, olha, deputado tem que ser respeitado. E um determinado deputado de oposição tinha ido à Secretaria de Saúde. E me parece que andou esquentando lá o sofá durante um bom tempo para ser atendido pelo secretário. No dia seguinte, a queixa foi feita para Najib, né? Como, rapaz? Não, senhor, este vagabundo vem aqui. Mas todo mundo vai ser atendido por ele aqui, vai passar o dia aqui na Assembleia. E ele, um dia ou 2 dias depois, marcou, o secretário foi para a Assembleia, chegou às 10 da manhã e saiu às 10 horas da noite. Najib fazia enfrentamentos que eu, muitas vezes, não acreditava. Certa feita, um coronel quis prender, um secretário de segurança quis prender uns deputados que estavam numa comissão de investigação de direitos humanos na região dos Cocais. O governador era Lobão. E Najib foi reclamar do Lobão. E ficou cercado de coronéis. E Najib deu uns gritos tão grandes nesse pessoal,
que até eu fiquei estarrecido. O Lobão disse, corre, Marconi, ajeita o Nagibe. Aí eu fui e abafei ele disse, sai de perto de mim, que enquanto eu for presidente da Assembleia, nenhum deputado vai ser preso com essa corja de coronéis. Eu lembro, certa vez, ele já era presidente da Assembleia e vinha passando pela Praça Deodoro, no carro oficial da Assembleia, e quando olha, vê aquele movimento, em frente à biblioteca estava o deputado Domingos Dutra, que era um deputado de oposição do PT, panfletando contra o governo Lobão. Foi no ano de 1991 que aqui no Maranhão as viúvas de governadores tinham direito de receber uma pensão equivalente à época a 100 salários mínimos. E eu fiz denúncia na Assembleia e resolvi fazer panfletos e colher abaixo-assinado na Praça Deodoro contra a pensão gigante de 100 salários mínimos. E ele saltou do carro, caminhou na direção de Dutra. Disse, rapaz, o que você está fazendo? Não, estou distribuindo esses panfletos aqui, Nagibe. Não vem atrapalhar. Ele disse, não, eu vim te ajudar, me dá uma parte que eu vou te ajudar a distribuir. E pegou os panfletos contra o governo e ajudou o Dutra a distribuir. Daquele jeito dele, né? Eu nunca me esqueço dos olhão dele graúdo, mas dentro das covas da sobrancelha. E nós ficamos ali um bom período distribuindo panfleto. Ele disse, eu estou fazendo isso porque nós estamos precisando de ti para a sessão. Então tu tem que terminar logo para poder não faltar a sessão. Eu me lembro de outro episódio, a gente vai lembrando aqui, vai falando. Uma briga do deputado Villanova com o deputado Isaac Dias e Júlio Monteres. Aí brigaram lá embaixo, suspendeu a sessão, tá? E estava em votação um projeto que eu não sei se era um projeto de aumento, tinha uma emenda do deputado Villanova que não significava muita coisa. E os deputados queriam rejeitar a emenda. Aí ele chamou o deputado Marconi e disse, pô, Marconi, Villanova apoiou agora, vamos aprovar pelo menos a emenda dele, rapaz, lá de confusão, vamos aprovar. E aprovaram a emenda de Villanova, ele chamou Villanova, Villanova, tu apanhou hoje, mas aproveita a emenda. Dados os conflitos que tive com o Nagibe, até as brigas pessoais, não é? Até os encontros de bufete que tivemos, Nagibe me deu uma grande lição. Lição até que me envergonha. Eu me confrontei com o Nagibe. E quando eu tive doente, que eu fui para a UTI, Nagibe passou aproximadamente umas 8 horas junto comigo ali, porque deputado não tem tempo para nada. Deputado, e o Nagibe ficou lá durante todo o tempo, conversando com os médicos, dando ordem ao hospital, coisa que Nagibe não podia dar ordem ao hospital, só podia dar ordem aqui na Assembleia, mas lá ele dava ordem, dava grito. Mas sobre o deputado Villanova, o pessoal do gabinete não gostava dele, que era o pessoal do PT radical, né? E eles iam no gabinete, às vezes o pessoal ia fazer qualquer coisa no gabinete e ficava reclamando, vem, isso é um desperdício, essa pompa aqui. E aí um dia o pessoal do gabinete vai visitar Villanova, que estava internado, né? Quando chegaram lá e contaram quem? Nagibe, tá me entendendo? Chorando, porque Villanova não tinha sido atendida. Aí pronto, aquilo ali derreteu o pessoal do PT, o pessoal do gabinete começou a gostar. E realmente, então, aquele negócio que eu falei, ele conquistava, tá entendendo? Pelo poder natural dele, de convencimento, pela amizade, pelo amor, pela espontaneidade, um homem formidável. E eu ainda ontem recebi o telefonema da sua família, perguntando o meu estado de saúde. E eu preocupado porque a família dele estava telefonando todo dia para mim. E aí o filho dele, Nagibinho, disse para mim, olha, nós estamos cumprindo uma ordem do meu pai, porque ele deixou na sua agenda de que enquanto tu estivesse doente, que ele ia procurar saber todos os dias como estava a tua saúde. Então, nós não estamos fazendo nada de anormal, nós estamos simplesmente cumprindo com aquilo que ele estaria fazendo se estivesse vivo. O gabinete dele é um gabinete coletivo, 4 mesas redondas grandes, cheia de gente o tempo todo. Lá mesmo ele atendia todo mundo, não tinha porta, a porta era aberta. E você queria conversar com ele, não tinha que sentar do lado e conversar. Ele dizia, Nagibe, quero conversar particular. Não tem particular, ou tu fala ou tu não fala. Aí você tinha que falar na hora que tinha que dizer. Antes do Nagibe, a presidência era um monte de quartinho, como se fosse um quartinho da antiga zona do Baixo Meretrício, né, com divisória, todo mundo confinado naquelas divisórias. O Nagibe, quando entrou, derrubou todas as divisórias,
A sala da presidência, que antes, para entrar no gabinete do presidente, tinha que fazer fila, os deputados tinham que entrar um por um, como se fosse um oratório lá no Vaticano. O Najib tirou todas as divisórias. O despacho com os deputados era na vista de todo mundo. Portanto, todo mundo, todos os deputados e não deputados sabiam do que estava se tratando. Isso foi um gesto de transparência. Ou seja, as atitudes do presidente não tinham nada de imoral, nada de indecente, nada de ilícito, porque eram despachos coletivos. As pessoas, eles ficavam ouvindo o deputado, vários deputados, e os demais ficavam participando dos despachos. Ninguém sabe, né? Mas foi o primeiro estado a abolir o voto secreto. A acabar com o voto secreto, né? Foi o Maranhão. E foi na gestão dele, foi ele que acabou. Primeira vez que eu vi numa Assembleia, ele tinha um restaurante no gabinete do presidente para servir deputados e funcionários. Você tinha a melhor comida de São Luís, estava lá no gabinete dele. Foi a primeira vez que eu comia uva todo dia, porque antes, e fora a passagem que eu tive pela Lusitana, a gente comia era pitomba, ruia, tucum, mas o Najib botava lá todo tipo de frutas. Uma sessão que ele estava presidindo, ele tinha problema de vista, ele não gostava de usar óculos de jeito nenhum, então ele lia bem próximo do texto. Ele estava lendo e o deputado Leal entrou na sessão, uma chuva grande, torrencial. O deputado Leal entrou, foi para a tribuna e disse assim, senhor presidente, senhor deputado, nesta manhã ensolarada, e ele estava lendo, não percebeu que o microfone estava aberto. Ele disse, porra, Leal tá ficando doido, tá chovendo pra porra. Aí saiu, de presidente, tá aberto o som. Aí eu já falei que... Tinha um funcionário, né, que era muito violento, insultador das pessoas, funcionário primo, né, e ele achou por bem chamar o primo, a atenção, queria conhecer ele. Naquele dia, então, ele queria conhecer o primo. E o primo estava no plenário, né, aí ele chegou e disse, você que é o valentão daqui da Assembleia, alguém me falou que você que é o valentão aqui da Assembleia. Aí ele disse, presidente, os inimigos não mandam flores. E diante disso, o presidente Najib passou a adotar esse como é que se diz? Esse lema. Os presidentes, aí quando os repórteres chegavam assim para entrevistar ele, sempre que a gente estava acompanhando ele, deputado, presidente, isso assim, os inimigos não mandam flores. Ele ganhou uma bolsa caríssima, da de Petros, eu acho. Na época, muito cara. E deram para ele a bolsa, ele botou o documento dentro da bolsa e não conseguia abrir a bolsa. Tentou abrir para tirar alguma coisa e não conseguiu. E chamou o primo, que já trabalhava com ele, né? Que já era o assessor dele. Disse, seu primo, abre essa bolsa de qualquer jeito. Primo que não era eficiente para tudo quanto era coisa, foi na cozinha, pegou uma faca e cortou o fechamento da bolsa, caríssimo. Quando veio com a bolsa cortada, olhou, disse Najib, balançou a cabeça. É isso mesmo, tá certo, eu mandei. O deputado Coroba, metendo lenha no governo, né? Na oposição, batendo mesmo. E quando ele não tinha argumento, ele buscava, né? Aí ele pediu uma parte para o deputado Coroba, disse, deputado, eu me lembro tanto de Itapecuru, quando eu ia fazer campanha, jogando bombom para as crianças, o senhor correndo atrás querendo ganhar bombom. O que você acha disso? Aí pronto, acabou o discurso de Coroba, que ele começou a rir. E tinha um repórter que andava com gravador, o repórter Costa, até falecido já. O repórter sentava, botava o gravador lá e começava a entrevistar o seu Najib. Aí no final, dava uma furada, Najib com coração bom, sempre ajudando todo mundo. Um dia chegaram e disseram, seu Najib, ele não tem pilha no gravador. Foi interessante, Aí, tudo bem, ele entrevistou o Najib e tal. Quando terminou, ele foi se levantando do Najib e disse, bota aqui. Bota pra sair o que eu falei. E o cara não tinha nada pra passar. Sacando, tu tá me enrolando. Ele botou em prática um projeto em ajudar os servidores que quisessem se casar, que ele dava uma ajuda de custo. Assim fez. Houve uns servidores que ainda chegaram a contrair matrimônio. Todo dia ele saía com um grupo. E os funcionários, então, se tendo o apoio do presidente, cada um foi dizendo o que queria. Eu e ele sempre pensávamos em ter uma creche, mesmo fora da Assembleia. E coincidiu, nestes 7 meses que ele passou lá, nasceu a creche Sementinha. Uma conversa lá com uma desses almoços,
Uma das pessoas disseram que uma creche, as funcionárias vêm trabalhar, não tem quem deixe. Quando ele chegou aqui, ele me estica, vamos fazer a creche na Assembleia. E que nome nós vamos botar? Eu me lembrei, Sementinha né? Germina, é uma criança. Foi o melhor momento da vida pública dele, foi quando foi presidente da Assembleia. Ele viveu com intensidade. Eu acho que ele não dormia de noite. Ele aproveitou todo o tempo. E eu confesso que Najib parecia que estava adivinhando que ia se afastar de nós. Porque ele se afastou num momento bem alto mesmo. Que bom seria que todo político, toda pessoa pudesse se afastar, desaparecer visualmente num momento como esse que Najib desapareceu. Poderia ter sido diferente a história do Maranhão se Najib tivesse vivido mais. Eu vou contar um fato aqui que talvez muita gente não saiba. Eu era o deputado mais próximo do Cafeteira. Cafeteira tinha sido governador, era senador. Quando o governador Najib não tinha sido deputado, se não me falha a memória, me parece que foi interventor de Zedoca antes da instalação do município, nomeado pelo Cafeteira. E o Cafeteira tinha na cabeça que o vice ideal para ele seria Najib Aíquio. Exatamente pelo poder de articulação, pelo trânsito que tinha na classe política, pelo cargo que exercia de presidência da Assembleia e pela maneira como exercia o cargo. Najib, como eu disse antes, ele tinha conquistado todo o plenário da Assembleia. Não havia, era uma questão de unanimidade. Era uma figura unânime dentro da Assembleia, era o Najib. Então o Cafeteira enxergou isso. E eu fui encarregado de conversar com o Najib. E pedi a ele que ele tivesse uma conversa com o Cafeteira. Essa conversa foi feita na minha casa. Num dia de domingo à tarde, eu morava no Olho d'Água, Najib morava também no Olho d'Água. Ele chegou, me lembro, nunca me esqueço disso, num Chevette cinza, mas não estacionou na porta lá de casa. Estacionou no final da quadra e veio a pé, entrou tranquilamente, a Cafeteira já estava lá esperando, né? E nós conversamos por mais de 2 horas, né? Mais de 2 horas. Lamentavelmente, não demorou muito tempo, Najib morreu. Se tivesse vivido, certamente a história do Maranhão era outra. Ele não morreu e poderá morrer ainda, e só vai morrer quando essa casa esquecer os seus ensinamentos, quando o funcionário dessa casa não for bem tratado, quando essa casa perder a sua autonomia, quando este poder for um poder subordinado ao poder executivo, quando o presidente da mesa, Manuel Ribeiro, esquecer de tudo isso e direcionar em outra direção, nesse dia, eu tenho certeza, essa casa começa a esquecer o Najib e aí, na verdade, ele passa a morrer a partir desse dia. O Pindaré chorou, sentiu, gemeu a morte de Najib. Por incrível que pareça, hoje, eu ainda quando abro a porta do quarto, essa é a impressão. Eu tenho a impressão que a rede dele está armada no lugar que era. Isso é bobagem, mas a hora que eu abro a porta, aquela lembrança é aquela que vem de imediato. Nós estaremos atentos, prontos, vigilantes ao lado daqueles desamparados. Porque o deputado Najib Aíquio continua sendo o caboclo do Pindaré, acostumado a comer da tapiaca e do mandubé.